Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Daniela Zerbinati e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Ana Maria Martinho sobre literaturas africanas, ecossistemas e resistência. Ana Maria Martinho é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em literaturas e culturas dos países de língua portuguesa e ensino de português. Bem-vinda, Ana Maria Martinho, e obrigada por aceitar o nosso convite. Por que é interessante olharmos para a literatura africana ou para alguns autores como Paulina Chiziane e Rui Duarte de Carvalho a partir da perspectiva da ecocrítica? E que paralelo você acha que podemos traçar? Obrigada. Na verdade, estes são dois autores com os quais trabalho com muita frequência e que me suscitaram precisamente várias questões de formas e com formulações muito diferentes, como é natural, acerca de como é que eles reconfiguram e, de alguma maneira, incorporam matéria que tem que ver com o espaço, com os ecossistemas e também com a relação humana impressa nesses contextos. E é verdade, no entanto, e talvez isso possa servir como ponto de partida, que a ecocrítica se nós olharmos para este campo teórico como um campo que está em permanente construção e reavaliação, é verdade que é ajustável a muitas e diferentes formas literárias e a muitos e diferentes autores. No entanto, a razão por que eu chamo a estes dois em particular, a Paulina Chiziane e o Rui Duarte Carvalho, esta matéria, é que me parece que eles colocam questões de alguma maneira novas e que podem acrescentar alguma coisa à própria leitura teórica deste terreno. Em que sentido? Por exemplo, no caso da Paulina Chiziane, parece-me muito óbvio que uma grande parte daquilo que ela refere, nomeadamente sobre a situação da mulher em Moçambique, sobre as formas de relacionamento em família, em comunidade, tem uma dimensão que é claramente também associável ao modo como os ecossistemas operam para garantir fenómenos, seja de pacificação, seja de conflito, nesses contextos específicos. Por outro lado, do lado do Rui Duarte Carvalho, esta questão pode-se colocar da mesma forma a este nível, mas é efetivamente diferente numa outra dimensão, é que o Rui Duarte aplica à sua leitura literária dos espaços, aplica-lhe ele próprio um método. Ele tem um método de trabalho, um método de escuta, um método de relação com os lugares por onde vai conduzindo a sua pesquisa antropológica, etnográfica, e nesse particular ele vai trazer uma outra possibilidade de olharmos para este lado da teoria, que é encontrarmos um método que se vai construindo na medida exata em que se vai percorrendo o lugar e se vai refletindo sobre ele e se vão construindo, no fundo, interações sensíveis e complexas com esse mesmo lugar, os seus sons, a complexidade das suas paisagens propícias, como ele por vezes refere, então são de facto a razão por que eu os escolho tem sobretudo que ver com descobertas de leitura verdadeiramente, e é um pouco quando estamos a ler um determinado autor, quando o conhecemos bem, o lemos com muita frequência, vão-se suscitando determinadas interrogações. E no caso destes dois autores, aquilo que me acontece sempre é eu acabar por descobrir
matéria que me interessa também para depois fazer releituras de ordem teórica. Perfeito. Eu achei interessante quando você comentou sobre as paisagens e eu pensei sobre a ideia de memória das paisagens sonoras e naturais que se tem de algum lugar. Como você acha que isso é refletido nas obras que estuda e qual é a relação desse movimento com a paisagem que temos sobre a guerra colonial, o exílio e a guerra civil? Sim, aí temos uma ordem alargada de problemas, como é claro, também da sua questão, e que mobiliza muitas outras possibilidades, tanto de leitura de textos literários, quanto também de respostas teóricas e metodológicas. Eu posso evocar rapidamente meia dúzia de autores que nos ajudam nessa complexidade que enunciou, das questões, nomeadamente da memória e também dos conflitos, também da guerra. Se nós olharmos tanto no caso de Moçambique, no caso de Angola, no caso da Guiné-Bissau, são muito evidentes os sinais, as marcas da guerra, em tudo aquilo que são as paisagens. As paisagens físicas de diferente natureza, também as paisagens necessariamente simbólicas, se quisermos ir por aí, e obviamente encontramos e as sonoras, porque quando há toda uma marca acentuada da guerra, dos seus efeitos, dos seus impactos, que se dão sobre os homens e se dão sobre a natureza, e se dão sobre a natureza, a relação entre a natureza e os homens. Aquilo que nós vemos é que o efeito devastador de dois tipos de guerra, da guerra colonial e depois das guerras civis, esse efeito devastador gerou formas, por um lado, dinâmicas e contraditórias de reorganização da relação dos homens com o seu espaço. É muito interessante, por exemplo, ler os autores que escrevem sobre a guerrilha, que são o caso do Arlindo Barbetos, o caso do Papetela, por exemplo, que escrevem concretamente sobre a guerrilha, e em que eles, de forma muito, de alguma maneira, muito clara do ponto de vista dos significados, inclusivamente políticos e ideológicos, eles fazem sempre, tomam sempre como premissas importantes as ações em terreno físico e o modo como não se trata exclusivamente de fazer o enquadramento da guerrilha em si, mas sobretudo de como é que se faz a reacomodação de diferentes significados e como é que se faz, de alguma maneira, a edificação de algumas possibilidades da sociedade por vir, da sociedade utópica, da sociedade pós-colonial, a partir precisamente de uma reconsideração do lugar em que se está. Há um caso muito interessante que é, por exemplo, o Mayombe do Papetela, que funciona em muitos sentidos, mas vindo diretamente àquilo que nos interessa aqui, aquilo que nós percebemos é que aquele é um lugar, é uma floresta, é um lugar que sofre diferentes formas de violência marcadas pela guerra, mas é também, simultaneamente, um lugar de reacomodação dos tais significados políticos que eu dizia há bocadinho. E é ali que nos é proposto, através da ficção, nos é proposta, no fundo, a construção de um lugar que seja representativo da nação em construção e que se antecipa no imediato, digamos assim. No caso do Arlindo Barbetos, temos também textos, por exemplo, em que ele fala concretamente dos sujeitos da guerra, na guerra e no lugar. E é muito interessante observar, por exemplo, em alguns momentos é quase como se ouvíssemos, e voltamos àquela questão do som, de que a Daniela falava há bocadinho,
é quase como se nós estivéssemos a ouvir em simultâneo os sons da natureza e os sons da guerra, e compreendemos que é neste registro de confronto e de contradição que depois conseguimos encontrar aquilo que é a mensagem destes homens e destas mulheres que são responsáveis pela edificação de uma nova possibilidade que com consequências de natureza sociopolítica, sociocultural, etc. Um outro lado também da questão, e aqui tanto nestes casos como no que vou referir a seguir, estou a pensar sempre nesse processo de mudança que se faz desde o espaço em diferentes momentos, marcado por diferentes momentos da história, e temos depois os poetas e os narradores das cidades. Por exemplo, em que há percebemos que à cidade chegam comunidades de diferentes origens, comunidades descentradas que depois se reorganizam em torno de diferentes formas de centralidade e de marginalidade, quando nós olhamos, por exemplo, para autores como Landino Vieira, que escreve sobre os moceques, portanto, que escreve fundamentalmente sobre as periferias, nós temos, por exemplo, aí temos a evidência de sistemas que são, do ponto de vista da relação entre o espaço físico e os homens, nós compreendemos que o que está ali verdadeiramente em causa, naquelas narrativas, é precisamente a discussão das modalizações possíveis para esses ambientes, no sentido de os tornar, no fundo, oportunos como exemplos de transformações. Os moceques são um exemplo, de alguma maneira, absolutamente evidente de uma dinâmica, que é uma dinâmica de reavaliação do espaço, reocupação do espaço, e aqui sim nós encontramos as paisagens sonoras, neste caso, profundamente marcadas por fenómenos de grande inventiva e inovação, ao nível das expressões, das diferentes expressões e do impacto que essas expressões têm sobre as relações ecológicas também. Ótimo. E agora pensando nessas reavaliações de espaço, nas imagens que temos de África, que a Ana Maria referiu agora, essas imagens são fragmentos de uma realidade e elas também constituem uma memória e um imaginário nas sociedades fora de África também. Ana Maria, você acha que a literatura pode corroborar para alinhar novas perspectivas e reafirmar a resistência? Sim, em absoluto. Aliás, essa é, de alguma maneira, é uma das minhas premissas de partida. A literatura, tanto do lado da ficção quanto do lado da poesia, ajuda-nos a fazer a reavaliação sistemática dos modelos que utilizamos para fazermos, no fundo, a nossa, para declinarmos as nossas leituras do contemporâneo. É muito fácil nós encontrarmos, de facto, ressonâncias entre diferentes contextos, não apenas africanos. Podem ser ressonâncias que são explicadas muito bem por aquilo que são as dinâmicas das diásporas, das diferentes dimensões possíveis das diásporas, mas não só, também naturalmente num espectro mais vasto. Nós encontramos
facilmente também cruzamentos importantes a este nível, se fizermos uma passagem por alguns dos trabalhos artísticos que têm como centro, que têm como foco, nomeadamente dimensões, por exemplo, da mobilidade, do transnacionalismo. O transnacionalismo é uma hipótese que me parece que se pode cruzar com relativa facilidade com algumas das coisas que estivemos a dizer, porque ele permite também, simultaneamente, realinhar a perspectiva sobre os espaços e sobre a relação, sobre os espaços e os diferentes ambientes e as mutações a eles associáveis, mas simultaneamente realinhar isso com a observação do modo como o conhecimento circula, como o conhecimento circula a partir de passados variáveis, como é que ele se projeta para presentes que, de alguma maneira, definem atores e agentes de ligações novas e de desafios prementes. Nós temos, a este nível, nós temos uma geração, duas e três gerações de artistas, por exemplo, que nos têm trazido desafios importantes a este nível, que são sujeitos de mobilidade, eles próprios, e que carregam para norte e para sul, carregam muito deste desafio a uma mudança, que é uma mudança também mais ou menos radical nos modelos de representação e necessariamente nos modelos, como dizíamos há bocadinho, das fórmulas que se seguem para compreender a circulação do conhecimento. Isto permite também a atenção a estas comunidades de artistas, de jovens autores, permite também, de alguma maneira, deixar-nos para trás alguns daqueles estereótipos de leitura que têm que ver com certos excepcionalismos nostálgicos, etc. Porque o apelo é precisamente no sentido de fazer a fragmentação radical daquilo que, enfim, é uma lógica de continuidade, e aqui é que entra o modelo mais ou menos típico do que consideramos o pensamento decolonial, não é? É efetivamente partir para uma quebra sem qualquer apelo daquilo que são os modelos enfim, de leitura do passado, sem projeções efetivamente que incorporam matéria nova, sensível do presente. Agora, se me permite, Daniela, há uma outra coisa que tem que ver, se calhar, também com o que perguntou há pouco, que é relacionado com a questão da memória. A memória histórica está também impressa naquilo que são as narrativas de transmissão oral, e aí entramos com um conjunto significativo de dificuldades de ajustamento desse património, ou melhor, não é de ajustamento do património, na verdade é de reflexão sobre esse património e a forma como ele se vai acomodando a realidades em mudança também, e como ele vai sendo trazido para dentro e para fora, no fundo, destas questões de natureza mais de método de trabalho e de método de análise. Mas nós temos nas narrativas de transmissão oral, onde quer que procuremos, e voltando nomeadamente à África, isso é real, temos sempre inúmeros exemplos de textos que nos dão conta da avaliação do impacto da natureza sobre o homem e
também da avaliação dos modos sensíveis de relação com as diferentes formas, os diferentes modelos de paisagem que são caracterizados de maneira muito diferente nessas narrativas de transmissão oral. Sim, e agora pensando nas paisagens e nas narrativas que tem a natureza muito presente e o lugar muito presente, eu tenho aqui separado uma citação de um artigo que diz, é uma citação do Barry Lopes, e diz, passo a citar: quanto mais superficial o conhecimento de uma sociedade sobre as reais dimensões da terra que ocupa, mais vulnerável é a terra à exploração, à manipulação para ganho de curto prazo. E Ana Maria comentou sobre a decolonização e fiquei pensando de que forma que ela é retratada nas obras que você estuda e de que forma que ela conversa com as relações familiares, de lugares e da natureza. Sim, essa citação é de facto, põe de facto o dedo na ferida, né? E eu não sei, no entanto, e agora fazendo um pouquinho um recuo em relação ao que ele diz, dessa superficialidade, eu penso que todas as sociedades têm em si a capacidade de reconhecer o que é que, de reconhecer e de traduzir o conhecimento sobre a terra que ocupam, a terra que lhes foi transmitida, mas se pensarmos realmente, de novo, no caso africano, é absoluto, temos exemplos recorrentes de modelos de apropriação da terra e de como as comunidades de pertença tiveram e têm, continuam a ter a necessidade imperativa de encontrar soluções de resistência para, no sentido da reivindicação do retorno àquilo que são as propriedades, as suas propriedades, os seus territórios, e também não só isto são realidades que não são só importantes em período de guerra, em que nós sabemos que esta dimensão das geografias de ocupação, da geoestratégia de ocupação é absolutamente flagrante, mas também em períodos de paz isso acontece. E os períodos de paz, por vezes, são ainda mais exigentes sob este ponto de vista. E passando, enfim, o período colonial, continuamos a observar muitos fenómenos que são ainda fenómenos ou de transição ou mesmo de ruptura necessária para que se volte a fazer a reivindicação do lugar e, no fundo, uma reivindicação autóctone. Quanto à questão propriamente da literatura, aí posso voltar facilmente, os textos do Rui Duarte ajudam-me a voltar facilmente a esta questão também, aliás os da Paulina da mesma forma, porque são textos efetivamente com propostas decoloniais para esta questão da ocupação do espaço, não é? E da vulnerabilidade à manipulação, etc. Porque, por exemplo, muitas das descrições que o Rui Duarte faz, algumas de natureza, já no quadro mais ensaístico, se quisermos também, são textos em que ele precisamente nos passa aquilo que é a voz, a perspectiva das comunidades que conhece e das comunidades com que fala. E não há nenhuma circunstância em que não esteja necessariamente presente a questão do lugar sob este ponto de vista, não é? Em que as pessoas estão constantemente a pensar, a reavaliar
no fundo, a reconstrução e a reconstituição equilibrada das suas ligações aos lugares de pertença ou aos lugares, entretanto, construídos com base numa familiaridade nova. Quando as pessoas têm que se deslocar por força dos conflitos, elas reagrupam-se e reagrupam necessariamente também aquilo que são as suas preocupações e aquilo que são as suas leituras da superação necessária. A Paulina a mesma coisa, a Paulina Chiziane também faz, quando ela reflete sobre o lugar da mulher na sociedade pós-colonial, aquilo de que ela nos está a falar é muito de algum modo o que dizíamos há bocado também, como é que se fez esta passagem por força da guerra, como é que se faz a passagem das pessoas entre territórios, e aqui não estamos necessariamente a falar de fronteiras políticas, mas de fronteiras internas, e as mulheres têm aqui necessariamente, no caso os livros da Paulina Chiziane são muito claros sobre isto, as mulheres têm um peso acrescido neste quadro. A elas cabe, de alguma maneira, ser uma espécie de vanguarda de reconstituição dos espaços na sua versão natural dos equilíbrios. Sim, e a partir da leitura de Paulina Chiziane, nós podemos ver então esse papel, as dificuldades do papel atribuído à mulher. A partir disso, qual é a relação com a decolonização na narrativa dela e, quem sabe, também de Dina Salustio e a relação disso com o feminismo? Eu penso que no caso da Paulina Chiziane, aquilo que ela no fundo nos propõe, e portanto pegando no que dizíamos há bocadinho sobre a questão decolonial, eu penso que ela faz por vezes os textos dela têm uma dimensão de tal ordem explícita do ponto de vista da descrição dos problemas por que as mulheres passam, do modo como elas são convidadas, convidadas não é a palavra certa, a palavra certa aqui é mesmo forçadas, como elas são forçadas a encontrar as soluções que, começando por ser do cotidiano e da sobrevivência, acabam por ter um impacto depois sobre outros fatores que são de natureza política e de natureza, obviamente, também ideológica, a perspectiva decolonial aplicada à leitura dos textos dela é relativamente fácil de encontrar, dado que ela basicamente faz a descrição das circunstâncias e faz depois a reivindicação da construção alternativa do modelo de família, nomeadamente. Ela faz a denúncia das diferentes situações e faz que tornam a mulher, no fundo, dificultam profundamente a vida das mulheres, e depois constrói uma alternativa. E é aí nessa alternativa que ela propõe que me parece que podemos encontrar uma possibilidade de leitura
enfim, feminista, se quisermos dizer assim, da sociedade moçambicana. Em que aspecto? No aspecto, não creio que ela se interesse muito por esta possibilidade ou sequer que a formule de forma muito evidente, mas a verdade, na minha perspectiva, é que ela em certos textos propõe de facto uma desregulação do exercício do poder e, de alguma maneira, uma comutação das responsabilidades para o lado da mulher e assumida. E, portanto, aí é que eu encontro, de certo modo, uma possibilidade de leitura feminista, talvez com contornos que valerá a pena, provavelmente, enfim, em outra circunstância, desenvolver um pouco, mas é nesse exercício das formas diferentes de apropriação do poder. Dar mais poderes à mulher, sendo que é a mulher que vai buscar os instrumentos para fazer essa comutação. E no caso da Dina Sallusti, é uma autora, como sabem, de Cabo Verde, é uma autora, enfim, que escreve também muito sobre o lugar da mulher na sociedade cabo-verdiana e se virmos bem, as diferenças não são assim tão profundas do ponto de vista desta hipótese, de alguma maneira política que eu acabei de enunciar, porque, por exemplo, no texto, no romance Ver o Mar da Dina Sallusti, aquela toda a narrativa avança por caminhos sempre de olhar sobre o impacto da vida em comunidade e em família sobre as mulheres e o exercício da violência sobre elas, sendo que a resposta acabamos sempre por encontrá-la também do lado das mulheres e do lado das cumplicidades que conseguem construir umas com as outras. E aqui, portanto, de certa maneira, posso encontrar alguma aproximação entre as duas neste sentido. Identificar o que cabe às mulheres, o que se passa com as mulheres nestas sociedades e depois construir uma resposta. E construir uma resposta que é necessariamente, mesmo que não formulada assim, é necessariamente uma resposta de reavaliação e de recolocação das mulheres no exercício do poder. Muito obrigada pela conversa, foi muito proveitosa. Eu é que agradeço, Daniela, foi um prazer. Prazer todo meu também, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Maria Martinho. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Ana Maria Martinho, investigadora integrada do CHAN e professora da Universidade Nova de Lisboa. Também lecionou em universidades nos Estados Unidos, África do Sul, Angola e Moçambique. Já foi premiada pelo Instituto Camões, pela União Europeia e pelo Ministério da Ciência de Portugal. É autora de diversas publicações, entre elas livros, edições e artigos, e atua no conselho editorial de 4 publicações acadêmicas internacionais. Em breve, regressamos com mais conversas sobre a ciência. Até lá! CHAN Talks, um podcast para ouvir ciência.